Olá, eu sou Renato Januzzi Cecchetini e estou gravando mais um vídeo aqui para o projeto Casa da Democracia, que é um projeto que a gente vem desenvolvendo há algum tempo com Augusto de Franco e mais um grupo de pessoas, um grupo de amigos, no sentido de ter um local onde a gente possa discutir democracia, porque a gente acha que democracia não vem sendo bem cuidada é, ultimamente. Existe uma confusão entre democracia e eleição, né? Acaba se confundindo, achando que um termo é sinônimo de outro, democracia é sinônimo de eleição, eleição é sinônimo de democracia, e eles não são necessariamente tão ligados dessa forma, porque existem outros critérios, como legalidade, como transparência, como alternância de poder, né? Então todas essas coisas são normais e a gente considera dessa forma. Então a gente não está tratando aqui de eleições, a gente está tratando dentro de um outro contexto de democracia como modo de vida, como desconstituição de autocracias. E isso é uma coisa que está bastante presente ultimamente no convívio das pessoas, porque muitas pessoas se incomodam com atitudes e, na verdade, o que a gente percebe é que existe uma desliberdade, a quantidade de desliberdades tem aumentado, né? Ah, e então, para começar a falar sobre democracia, eu queria colocar aqui algumas perguntas para vocês, né? A gente trabalhando dentro do projeto Democracia, a gente fez o cruzamento de vários índices de democracia com outros índices econômicos, de desenvolvimento econômico e quis encontrar alguma correlação. A gente tinha uma hipótese de que democracia levava a um PIB per capita maior, por exemplo, né? Então, o que faz a democracia? A democracia, ela aumenta a renda da população? Quando você vai olhar os países mais democráticos, a renda é mais alta. A renda é alta. Porém, em países autocráticos, alguns deles têm rendas altas também. Então, quando a gente olha isso, a gente começa a perceber assim, peraí, mas se eu tenho um discurso para a democracia garantir uma renda mais alta, eu também tenho um discurso para garantir que a autocracia gera uma renda mais alta. E aí vem muito a discussão de o que é a democracia e o que é a política. Qual é o sentido da democracia e da política? O sentido da política é a ordem ou é a liberdade? E aí a gente começa a perceber algumas diferenças. Coisas que normalmente a gente não discute no dia a dia. Né? Democracia aumenta a renda, então? Ela, de certa forma, aumenta. A gente percebe que existe nas democracias a renda é mais alta, mas não necessariamente mais alta. Né? Porque existem autocracias com rendas altas também. Vamos lá, mais uma pergunta. A democracia dá mais competitividade para um país? Então, aí a gente fez um cruzamento entre democracia e competitividade, o índice global de competitividade do Fórum Econômico Mundial. E aí a gente percebe o seguinte, as maiores democracias têm pontos de competitividade muito alto. Porém, existem autocracias que também têm competitividade mais alta. Quando você olha Singapura, Singapura é sempre um ponto fora da curva, porque ela não é uma democracia plena e ela sempre tem um índice mais alto em termos de desenvolvimento econômico, né? Não social, mas desenvolvimento econômico. Então muitas pessoas começam a se perguntar isso. Democracia dá mais competitividade? Dá, mas talvez não seja democracia. Talvez sejam algumas políticas que são impostas em autocracias e políticas que são decididas de comum acordo numa democracia. Mais uma. Democracia traz mais desenvolvimento? Então, aí, em termos de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, do PNUD, né, da ONU. Quando a gente olha isso, a gente percebe também que democracia não necessariamente garante um IDH mais alto. Quando a gente vai olhar até o índice como é composto o índice de IDH,
é um índice de desenvolvimento, mas quando a gente coloca esse H aí, é um índice de desenvolvimento de alguma coisa, não tão de humanidade. É um índice de desenvolvimento humano, índice de desenvolvimento de indivíduos, a gente poderia falar assim, mas não um índice de desenvolvimento de humanidade, né? Humanização, nesse sentido. Então, quando a gente olha aí, os países mais desenvolvidos são os mais desenvolvidos em EDH são os países com índices mais altos de autocracia. Porém, também a gente tem índices de democracia baixos com IDHs altos. E finalizando, qual é a relação entre democracia e liberdades civis? Aí a correlação é muito maior. Aí a gente não consegue ter um país que seja pouco democrático e que tenha ali índice de liberdade civil alto. Então, liberdade civil e democracia estão muito alinhados. Como é que a gente percebeu isso? A gente fazendo esses estudos, a gente foi buscando alguns gráficos de regressão, né, fazendo a regressão em alguns gráficos de distribuição de países. Aqui atrás, eu vou depois deixar no link aqui para vocês, um link para vocês buscarem esse assunto aqui. Tem um gráfico bastante interativo que dá para vocês escolherem países, acharem países com bastante informação ali. A gente coloca o seguinte, índice de desenvolvimento humano, IDH, relacionado à democracia. PIB per capita relacionado à democracia. Competitividade global relacionada à democracia e liberdades civis relacionadas à democracia também. Quando a gente percebe que a correlação, a linha de tendência de cada um desses itens é muito maior em liberdade civil. Quando vocês olharem o gráfico aí, que vocês podem estar vendo até aqui na tela, vocês percebem esse de baixo que é muito mais coeso, muito mais correlacionado, né? E aí a gente percebe por que democracia. Porque a democracia nos provê liberdade, nos provê liberdade de escolha. E eu acho que é isso que é a parte mais humana da democracia. Enquanto não necessariamente com desenvolvimento econômico você pode estar falando de desenvolvimento social, do entre pessoas, né? Que a gente vai falar depois também um pouquinho sobre isso, sobre o entre pessoas, sobre essa socialeza, essa capacidade que a gente tem de interagir com os outros por qualquer motivo. Eu acho que isso que é a grande diferença, tá? Então, um grande abraço para vocês e ficamos aí para o próximo vídeo. E comente nesse vídeo aqui o que você achar interessante. E tem também aqui o link do projeto Casas de Democracia, tá? Grande abraço.